Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção da atividade sobre polígonos regulares. A primeira questão pede para a gente dar o valor da medida do ângulo B. Como é que eu vou saber essa medida? Eu sei que a soma do ângulo interno com a soma do ângulo externo ligado a ele é 180 graus. E eu já sei qual é o valor de um desses ângulos. B mais 55 é igual a 180. Então, B é igual a 180 menos 55. B é igual a 125 graus. A questão 2 nos fornece um polígono com 10 lados. E no item A ele pede para a gente descobrir a soma dos ângulos internos desse polígono. Como é que a gente descobre a soma dos ângulos internos de um polígono? A gente divide ele em vários triângulos através de cortes com retas que saem de um único ponto, ou seja, de um único vértice. Primeiramente, nós vamos escolher um dos vértices para ser o ponto de partida de todas as retas. Pronto, comecei a decompor ele em triângulos, fiz o primeiro corte, fiz mais um. Depois que tracei todas as retas possíveis, eu obtive 8 triângulos. Lembrando que cada triângulo tem como soma dos ângulos internos 180 graus. Então, o que a gente faz? A gente multiplica a quantidade de triângulos por 180, que neste caso foi 8 triângulos. 8 vezes 180 é igual a 1440 graus. 1440 é a soma dos ângulos internos desse polígono. O item B pede para a gente descobrir a medida de cada um dos ângulos internos. Eu sei que a soma dos ângulos internos é 1440 e eu sei que ele tem 10 ângulos. Então, vou pegar esse 1440 e dividir por 10. Ele tem 10 lados, portanto, ele também tem 10 ângulos. 1440 dividido para 10. 14 dividido para 10 é 1. 1 vezes 10 é 10, para 14 falta 4. 4 não dá para dividir para 10, eu baixo o outro 4. 44 dividido para 10 é 4. 4 vezes 10, 40, para 44 falta 4. 40 dividido para 10, 4. 4 vezes 10, 40, para 40 nada. E a resposta é 144 graus em cada ângulo. Agora vamos para a terceira e última questão. Ele nos dá a imagem de um triângulo. O triângulo ele tem dois dos ângulos já informados, que cada um tem 60 graus. E o outro a gente não sabe, o terceiro ângulo ele é x, é o que a gente ainda vai descobrir. E o ângulo externo ele também pergunta no item B, que foi definido como z. Para responder o item A, qual a medida do ângulo x? Eu tenho que saber qual o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. 60 mais 60 mais x é igual a 180 graus. 60 mais 60 é igual a 120. Fica o quê? 120 mais x igual a 180. X é igual a 180 menos 120. Então, x é igual a 60. O item B pede a medida do ângulo z. Eu sei que a soma de x e z está dando um ângulo de meio círculo, de meia volta, como vocês podem ver. Então, isso significa que a soma dos dois é igual a 180 graus. Então, vamos lá. Eu já descobri quanto é x. Eu já vou aplicar ele na fórmula. X mais z é igual a 180. X é igual a 60, como a gente já descobriu. Então, substituo o x aqui na fórmula por 60. 60 mais z é igual a 180. Z é igual a 180 menos 60. Então, z é igual a 120 graus. Nossa aula de hoje vai ser sobre área de figuras geométricas planas. O que são figuras geométricas planas? São as circunferências, os quadrados, os retângulos, os triângulos, os losangos, paralelogramos, aquelas figuras que não têm mais de duas dimensões. Vamos ver aqui como é que a gente calcula a área de um retângulo. Supomos que essa figura aqui seja um jardim e que cada quadradinho desses representa 1 metro. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 metros de comprimento e
1, 2, 3 metros de largura. Para calcular a área do jardim, que o jardim nesse caso é retangular, a gente utiliza a fórmula da área do retângulo, que é área do retângulo igual B, que significa base, vezes H, que significa altura. Como eu coloquei aqui na legenda, a R significa área do retângulo, B significa base do retângulo e H significa altura do retângulo. Quem é a base? A base é esse comprimento aqui e a altura é essa aqui, a largura dele, que é 3 metros. Então, vamos calcular. Utilizamos a fórmula AR igual B vezes H. AR vai ser o quê? 6, que é a base, vezes 3, que é a altura. AR, que é a área do retângulo, vai ser igual a 18 metros quadrados. Agora, vamos ver como se calcula a área do quadrado. A gente faz de forma semelhante ao retângulo. No entanto, a gente vê que todos os lados do quadrado são de mesmo tamanho. Isso a gente vai chamar de lado, não é base nem altura, mas é feito semelhantemente, através de multiplicação. Para calcular a área do quadrado, utilizamos a fórmula AQ igual L vezes L. AQ é a área do quadrado, L é o lado do quadrado e o outro L também, lado do quadrado. Então, vamos lá aplicar a fórmula e resolver isso aqui. A gente está supondo que cada um dos lados tem medida de 3 metros. Então, a área do quadrado é igual a L vezes L, lado vezes lado. A área do quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora, o paralelogramo, como é que a gente calcula? Ele é feito de forma semelhante ao retângulo. A gente pode ver que ele tem uma leve inclinação para o lado. A altura, que é essa parte aqui, a gente não tem que escolher essa parte inclinada para representar a altura. O que representa a altura é a reta, que vai da base até o topo desse paralelogramo. E a base é esse comprimento todinho, que é exatamente igual a esse aqui. Para a gente calcular a área do paralelogramo, a gente vai utilizar a fórmula AP igual B vezes H. Também do mesmo jeito que a gente calculou o retângulo. Então, vamos ver o que significa cada letrinha dessas. AP significa área do paralelogramo. B significa base e H, altura. Vamos, então, definir valores para altura e base desse paralelogramo. A altura eu defini como 3 e a base como 5. Agora sim, a gente vai aplicar essa fórmula. AP igual B vezes H. AP é o que eu quero saber. Base é igual a 5, a altura igual a 3. Então, AP é igual a 5 vezes 3, que é igual a 15. Agora, vamos ver como se calcula a área do triângulo. Como eu falei para vocês na aula passada, quando a gente vai calcular a soma dos ângulos internos do quadrado, a gente faz um corte ao meio, que vai de um canto até o outro canto, a gente corta ele na diagonal, e a gente vê que ele forma 2 triângulos. Então, a gente vai calcular semelhantemente ao cálculo de um quadrado, e a gente divide o resultado por 2. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui um triângulo. Como é que eu vou saber qual é a altura dele? Uma reta que vai da base até o topo desse triângulo, igual eu fiz no paralelogramo. E a base, como vocês já viram, é essa parte aqui de baixo todinha, o comprimento dessa parte de baixo. Para a gente calcular a área do triângulo, a gente utiliza a fórmula AT igual B vezes H. E o resultado a gente divide por 2. Porque se eu fosse calcular só B vezes H, ia dar a área de um quadrado ou retângulo. Por isso que eu tenho que dividir por 2. O que é que representa cada letrinha? AT, área do triângulo, B, base e H, altura. Então, vamos definir um valor para a altura e um valor para a base, para a gente poder calcular. A altura eu defini como 4 e a base eu defini como 3. Então, vamos aplicar na fórmula. AT é igual a B vezes H dividido por 2. AT é o que eu quero descobrir. Base é igual a 3, H, que é a altura, é igual a 4, e eu divido por 2.
AT é igual a 3 vezes 4 dividido para 2. 3 vezes 4 é igual a 12, dividido por 2 é igual a 6. Agora, vamos calcular a área do trapézio. Essa aqui é um pouco diferente. A gente calcula como? A gente soma a base maior com a base menor, o resultado a gente multiplica pela altura, e o resultado final dessa multiplicação a gente divide por 2. Vamos ver, então. Essa daqui é a altura, que vai da base até o topo do trapézio. A base maior é essa base de baixo aqui. E a base menor é essa de cima. Como é que a gente calcula? Para calcular, a gente utiliza a fórmula AT, que é a área do trapézio, igual ao B maiúsculo, que significa base maior, mais B minúsculo, que significa base menor. Boto entre parênteses, que é o que eu vou resolver primeiro, e multiplico por H, que é a altura, e o resultado total, que dá em cima, eu vou dividir por 2. Definindo aqui o que significa cada letra, AT é a área do trapézio, B maiúsculo, base maior, B minúsculo, base menor, H, altura. Vamos definir valores para cada um desses itens aqui. Base menor é igual a 4, base maior igual a 6 e altura igual a 2. Agora, vamos aplicar na fórmula. AT é igual a B maiúsculo mais B minúsculo vezes a altura dividido por 2. Base maior é 6, mais base menor, que é 4, multiplico pela altura, que é 2, e o total eu divido por 2. Vamos primeiro resolver o que está dentro do parênteses. 6 mais 4 é igual a 10, vezes 2, dividido por 2. 10 vezes 2 é igual a 20, dividido por 2, que é igual a 10. Então, 10 é a área desse trapézio, com medidas de base maior 6, base menor 4 e altura 2. Agora, eu quero que vocês façam a atividade na página 264, que são as questões 1 e 2, só questões 1 e 2. Tchau e até a nossa próxima aula.